e ela vai ser ministrada pelo psicólogo José Augusto, que é coordenador da Reconciliatio, e a Simone, que é uma psicóloga que também já participou aqui com a gente, já faz parte da história, né, da Reconciliatio. E o tema de hoje é um tema muito importante, porque a gente está no mês de Setembro Amarelo, que é um mês com a campanha da prevenção ao suicídio. Então, é um assunto delicado, né, que merece ser discutido. Eu vou só pedir para, antes da gente começar, para manterem os microfones fechados durante a exposição, para que não tenha interferência de áudio. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode anotar que no final a gente vai abrir um espaço para os questionamentos estarem sendo colocados e os professores responderem. Agora, então, eu passo a palavra para o José, que é um dos nossos palestrantes, para que ele dê início à nossa aula. Obrigada. Olá, boa noite. Vocês me escutam? Bem? Bom, a Duda me escuta porque está do meu lado, né? Então, não tem como não me escutar. Mas, bom, é muito bom ver aqui várias pessoas com quem eu já tive a alegria de ter encontrado antes, né? Nas nossas formações, nos nossos cursos. E, bom, acho que a maioria já me conhece, né? Meu nome é José, como a Duda apresentou, sou psicólogo, né? Sou psicólogo clínico e psicólogo jurídico, que são as áreas que eu geralmente que eu atuo no meu cotidiano, né? E, bom, na realidade, mais do que uma palestra, né? Embora, claro, vai ter uma parte aí de algumas reflexões que eu vou estar propondo para vocês, a ideia de hoje é que seja um diálogo também, né? Para falar dessa temática tão importante e que nesse mês de setembro é demarcado, né, como um mês de várias intervenções, vários acontecimentos que visam falar sobre o tema do suicídio, né? O Setembro Amarelo, como se chama, né, ele é uma iniciativa que vem acontecendo aqui no Brasil desde 2014, promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina, né, com outros órgãos, outras instituições também aderindo, né, a essa campanha, que nesse ano tem um lema que eu achei muito interessante, que é: a vida é a melhor escolha. Dentro desse lema, eu pensei aqui em propor, já que a gente vai estar falando sobre suicídio e sentido de vida, né, em trocar vida por existência. A existência é a melhor escolha, ou existir é a melhor escolha. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre esse aspecto, né, porque ele acentua um valor positivo que é a vida. A gente pode se aproximar da temática do suicídio desde a perspectiva de como que eu vou evitar que uma pessoa se mate, que ações de prevenção, que ações de promoção da saúde, né? Mas aqui também, quando se fala da vida é a melhor escolha, ou da existência é a melhor escolha, eu penso o que a gente pode fazer para que essa existência possa ser plena. E também, né, que características a nossa sociedade, a nossa cultura apresenta que acabam nublando a realidade dessa existência. De certa maneira, vai ser esse um caminho que eu vou seguir aqui um pouquinho com vocês hoje. Não quero me ater tanto a dados, né, mas acho que é importante a gente saber um pouco, né, de como que o suicídio é presente hoje, né, no mundo, né. Segundo a OMS, esses dados são de 2019, que provavelmente se acredita que tenha aumentado devido à questão da pandemia de Covid, né? Mas em 2019 foram mais de 700 mil suicídios no mundo. No Brasil, são aproximadamente 14 mil suicídios por ano.
mas esses dados estão dentro de um contexto de subnotificação, né? Muitas vezes, por uma série de questões, não se notifica os acontecimentos de suicídio, né? Mas o suicídio, né, pessoal, ele é um fenômeno com múltiplas dimensões, né? Certamente aquela que mais se apresenta inicialmente, né, para qualquer pessoa leiga, por exemplo, é que o suicídio ele é um problema de saúde mental, né, ou se encontra dentro de um contexto de adoecimento mental, né? Por exemplo, se vocês entrarem no site oficial da campanha, né, Setembro Amarelo, vocês vão ver lá que eles afirmam que existe uma, uma premissa, né? Se acredita que 100% dos suicídios estejam relacionados a doenças mentais. A gente sabe, seja porque acompanha na prática clínica, seja porque acompanha numa prática de aconselhamento, que, de fato, muitas pessoas que apresentam algum transtorno mental, muitas vezes, infelizmente, recorrem ao suicídio, né? Seja numa depressão, por exemplo, mas não somente na depressão. Muitas vezes as pessoas associam, né, que a pessoa que comete suicídio é uma pessoa que é acometida por um quadro depressivo. Não necessariamente. A gente vê também altas taxas de tentativas ou mesmo de suicídio em quadros como o transtorno bipolar, né, transtorno de personalidade borderline, transtornos de ansiedade também, principalmente o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de pânico, né? São quadros onde a ocorrência de suicídio é significativa, né? E muitas vezes a gente sabe que quando uma pessoa tem esse diagnóstico, né, recebe esse diagnóstico de um psiquiatra, de um médico, né, nós devemos ficar atentos para essa possibilidade. E esse trabalho não pode ser feito somente dentro de um âmbito clínico, numa abordagem psicológica clínica individual. A gente sabe que para prevenir é preciso engajar toda a rede que está em torno da pessoa, né? A rede de proteção, a família, né? É muito importante porque o risco é muito grande. São pessoas que estão em um momento de muita debilidade, né? E estressores ambientais podem acabar sendo gatilhos muito fortes para uma tentativa de suicídio. Mas, embora a dimensão psicológica, como eu disse aí, né, ela é considerada quase que em 100% dos casos presente pela perspectiva de um transtorno mental, né, de uma doença mental, a gente não pode excluir, por exemplo, outras dimensões, como a existencial. Aí eu trago um pouquinho da logoterapia de Viktor Frankl, né, que fala sobre o vazio existencial, e ele diz, né, que o suicídio é uma expressão extrema do vazio existencial. Ou seja, Frankl considera que uma vida sem sentido, uma vida onde a pessoa não encontre sentido nenhum, pode acontecer de que uma das formas de manifestação dessa frustração do sentido seja recorrer ao suicídio, né? Mas a gente também pode falar desde uma perspectiva social. Isso abre aí tanto um questionamento, né, sobre como que o suicídio foi compreendido ao longo do tempo, né, pelas diversas culturas e sociedades. Por exemplo, sociedades onde muitas vezes cometer o suicídio era um sinal de honrar, né, de honra, ao contrário do que a gente pensa hoje, né, no sentido de que a vida é um bem, a vida é a melhor escolha, a existência é a melhor escolha, né?
Mas a gente pode fazer um recorte, né, que é o recorte que eu queria trazer aqui para vocês, de como que a nossa sociedade contribui para um ambiente, para uma cultura, para um terreno propício para o suicídio. Ou seja, e aí também trazendo mais para o concreto, quanto que eu, que existo em uma sociedade, de certa maneira endosso ou cultivo esse terreno. E para isso, né, eu vou passar agora um videozinho para vocês, um videozinho curto. Como essa palestra depois vai estar no YouTube, a gente vai parar agora a gravação, mas a descrição desse vídeo vai ficar para aquelas pessoas que queiram ver no YouTube, né, que acompanhem. Depois vai estar lá a descrição, o link para o vídeo, né? Vocês vão poder ver aqui, mas aqueles que verem no YouTube vão clicar no link posteriormente, tá? Então a gente vai parar. Bom, voltamos à gravação agora, né? E calma aí, deixa eu só tirar aqui, senão vai ficar... Pronto. Vai ficar tocando musiquinha. Vocês já tinham visto esse vídeo? Alguém já tinha visto? Não? Alguém quer comentar alguma coisa do que achou, do que pensou? Sim, não? Senão eu vou ter que falar para a Duda comentar, hein? Bom, mas vamos lá então. Então vocês comentam no final, vocês fazem perguntas e comentam, né? O que acontece, né, pessoal? Acho que esse vídeo aí ele traz muitas provocações, né? E uma das primeiras que eu acho que é interessante a gente pensar é o que fala um sociólogo, um filósofo chamado Gilles Lipovetsky. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade da Sedução. E nesse livro ele fala que o nosso tempo, a nossa modernidade ou pós-modernidade, né, ela prima o reinado do agradar e impressionar de maneira generalizada. Ou seja, o quanto que nós, a todo tempo, precisamos tanto impressionar os outros e agradar, né? Tudo tem que ser agradável, né? O desagradável ele é retirado da realidade, né? A gente percebe muito isso nas redes sociais de uma maneira, né? A forma como as pessoas se apresentam, né, nos seus meios sociais, muitas vezes é aquela forma perfeita, né, onde tudo está acontecendo. A nossa vida é marcada, por exemplo, nas redes sociais, pelo sucesso, pelo empreendedorismo, por todo mundo que o tempo todo está conseguindo o melhor. Nós, nos nossos grupos, muitas vezes, né, quando um grupo fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente critica e sai do grupo, né, não fica mais naquele grupo. A gente exclui as pessoas, a gente bloqueia as pessoas. Aquilo que é desagradável, ele não é vivenciado de alguma maneira, ele é retirado da realidade. Tudo isso, né, apresenta uma característica também, tanto de que nós nos prendemos somente aquilo que nós nos prendemos em querer impressionar e somente naquilo que é agradável, como também nós temos uma visão fragmentada da nossa existência. É diferente de quando a gente consegue olhar a continuidade, mas muito do que a nossa vida nos proporciona, e eu falo um pouquinho das redes sociais novamente, né, são fragmentos da existência. Eu tenho a foto de um final de semana, eu tenho a foto de um passeio, eu tenho um encontro lá, como ele coloca, né, comendo sushi com a namorada, né? Mas eu não tenho a continuidade. Essa perda da ideia da existência como uma realidade marcada como passado, presente e futuro é extremamente importante, né? Por quê? Porque a nossa experiência de vida, ela não é uma experiência somente do aqui e agora. Nós temos uma história, né? Nós temos uma história
que basicamente vai sendo construída com o nosso agir. E quando a gente perde a ideia dessa história, dessa continuidade, dessa relação entre passado, presente e futuro, a gente fragiliza o nosso existir. É interessante que quando a gente faz, por exemplo, um exame do estado mental de uma pessoa, né, a gente busca entender a sua orientação temporal. A gente quer entender a sua ideia de o quanto que essa pessoa mantém ali preservada a sua identidade. E a nossa identidade passa por essas áreas, que essa relação de tempo, né, passado, presente e futuro. A desconstrução da experiência de tempo, né, ela vai se manifestar quando nós ficamos focados em apenas uma parte desse contínuo, né? Por exemplo, a prisão no presente se manifesta muito no hedonismo, quanto que nós vivemos numa sociedade que demarca a necessidade da experiência de se sentir bem. Diria quase que a gente tem uma ditadura de que tem que ser feliz. A gente precisa ser feliz o tempo todo, né? A gente precisa estar bem o tempo todo. Isso é um problema, porque se a gente precisa estar bem o tempo todo, quando a gente se sente mal, a gente não fala. Quando a gente se sente mal, a gente pensa que é doença. Quando a gente se sente mal, a gente esconde. E esse silêncio facilita que uma pessoa possa caminhar cada vez mais para uma situação de desespero, e aí é onde muitas vezes o suicídio começa a surgir. Ou pelo foco nesse hedonismo, pelo foco nesse presente onde tudo tem que estar bem, nós também podemos, muitas vezes, não ter bons ouvidos para escutar aqueles que trazem algo ruim. Aqueles que trazem o sofrimento, aqueles que trazem uma situação de desespero, aqueles que falam, comentam em algum momento que estão pensando em se matar. A gente pode desqualificar isso. Ou pela própria dificuldade que o tema traz, né? A gente pode, de fato, fugir. Muitas vezes, talvez você já tenha escutado isso. A gente tem aquela fala de uma pessoa que diz, não, ele falou que ia se matar, mas isso aí é para chamar a atenção. Isso é só porque está querendo chamar a atenção, não vai fazer nada, não. E a gente sabe que não é bem assim. Quando uma pessoa fala sobre uma ideação suicida, a gente tem que levar a sério. Não para, de certa forma, atender a todas as necessidades daquela pessoa, mas para, de maneira séria, de maneira profissional, né, ou encaminhando para um profissional, buscar ajuda. Tem um filósofo chamado Michel Lacroix, né, que ele fala, e aí voltando, né, para essa questão do presente, né, da prisão do presente, que é o hedonismo, né, que nós somos buscadores de sensações. Ele tem uma frase muito interessante, que ele fala, sinto, logo existo. E o que ele diz é que a nossa sociedade, a nossa cultura, o tempo todo está buscando emoções intensas. E tudo isso cria um solo onde não se tem, por exemplo, a prática de contemplar. Além disso, essa sociedade que está permeada por pessoas que buscam sensações intensas, que estimula isso, cria cada vez mais pessoas insensíveis. Pessoas que não são capazes de serem sensíveis às sutilezas da realidade da existência. A gente teve agora, nas últimas semanas, o Rock in Rio, não que eu seja contra, tem vários artistas que se apresentaram que eu gosto muito e escuto em casa, mas como muitas vezes esses são momentos onde a gente tem essas sensações intensas, e como tem pessoas que vivem buscando isso continuamente. Mas existe também uma prisão do futuro, muito, muito presente, por exemplo, nos estados clínicos de ansiedade. Quando eu falo estados clínicos, estou falando nos estados
onde a ansiedade causa sofrimento clínico. Todos nós vamos ter um nível de ansiedade natural, mas existem aqueles que causam sofrimento significativo. E quando a gente pensa na conceitualização cognitivo-comportamental da ansiedade, a gente sabe que na ansiedade eu tenho uma perspectiva de ameaça, geralmente uma ameaça que pode ocorrer comigo ou pode ocorrer com outro, que está para acontecer, e essa perspectiva gera uma série de reações. Então, e aí a gente está falando, pessoal, desse tempo em fragmentos, né? Quando eu estou só no presente, com o hedonismo, e agora quando eu estou só no futuro, com a ansiedade. E eu também tenho, quando eu fico só no passado, que não se limite a isso, mas que a gente pode falar muito da vivência temporal do depressivo. Quantas vezes a pessoa que está depressiva tem uma experiência com relação ao seu passado, uma acentuação com relação ao seu passado significativamente negativa, que aparece muito na culpabilização. Me culpo, aponto o dedo para mim, porque vejo que em algum momento errei, cometi mal, cometi algo, e essa visão distorcida de excesso de culpa, de excesso de aspectos negativos no passado, leva a um sofrimento. Nesses três aspectos, né, dessa fragmentação do tempo e desse foco em somente um fragmento, né, nós vemos como muitas vezes essas pessoas adentram num sofrimento que pode acabar conduzindo para um processo mais grave e mesmo a ideação de um suicídio. Mas o mais importante é ver como a nossa cultura e como nós mesmos, muitas vezes, estamos presos dentro de uma dessas esferas da existência. O quanto que eu vivo desconectado dessa relação passado, presente e futuro, o quanto que a minha vida ela não tem essa continuidade e o quanto que as minhas ações estão presas em apenas uma dessas realidades, né? E uma vida fragmentada, né, pessoal, ela vai conduzir a uma vida pequena. E aí eu trago uma citação de um escritor chamado Benjamin Disraeli, está no livro de um psicólogo trabalha a área da psicologia moral chamado Yves Delatelle, é psicólogo da USP, né? E ele fala: a vida é curta demais para ser pequena. E esse psicólogo, Yves Delatelle, completa: para quem sofre de tédio, ela é longa demais, porque pequena. Olha que interessante, né? Ou seja, quando a gente olha para a vida dentro dessa perspectiva de continuidade, né, desse tempo passado, presente e futuro, a gente pode perceber o quanto que ela é curta e o quanto que essa vida curta precisa ser de alguma forma significativa, porque ela é pequena. O que me parece que hoje não é tão enfatizado, me parece que cada vez mais a gente deixa de enfatizar a grandiosidade da vida. Mas, para quem sofre de tédio e sofrer de tédio, tanto para Viktor Frankl como para esse psicólogo Yves Delatelle, não ter sentido na vida, a vida é muito longa, porque pequena. Porque não tem coisas que a tornem grande. E vidas pequenas são vidas sem sentido. E são vidas narcisistas. Todos vocês devem conhecer o mito de Narciso, né? Mas o mito de Narciso é muito interessante e eu acho que é muito próprio da nossa sociedade também. E aí, lembre que a gente está falando de como que a nossa sociedade cultiva esse solo para o suicídio, né? Ou seja, Narciso se apaixona por sua própria imagem, mas uma imagem que o aprisiona. Por quê? Porque não é a imagem verdadeira. É um reflexo que não lhe dá aquilo que ele mais precisa, que é a experiência de ser amado. O mito de Narciso mostra uma faceta da nossa
sociedade de como que nós, cada vez mais, buscamos aparecer, buscamos mostrar alguma coisa, mas, no fundo, não nos abrimos para a experiência de sermos amados, né? E aí tem um livrinho chamado O Erro de Narciso, do Louis Lavelle, em que, no início, tem uma passagem que eu acho muito interessante, falando de Narciso. Diz assim, né? Fitando enamorado seu reflexo na água, Narciso supõe conhecer-se a si mesmo e amar não um simulacro, mas a si mesmo. O erro de Narciso submergiu-o no mundo da ilusão que o fez ignorar quem ele era, arrastando-o para as águas negras no Estige. Ou seja, o narcisismo leva a esse fechar-se em si mesmo, e mais do que isso, leva, no final das contas, a uma visão distorcida de si e negativa de si. É também muito interessante que, dentro da perspectiva cognitivo-comportamental, vocês veem que eu falo de um monte de perspectivas, existencialista, cognitivo-comportamental, mas é porque essa integração sobre a realidade da pessoa que é importante a gente considerar. Mas dentro da perspectiva cognitivo-comportamental, se fala que as crenças centrais de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, na realidade, são crenças muito negativas. Ou seja, no fundo, o narcisista se vê negativamente e busca compensar isso, tentando demonstrar que tem um valor, que tem uma importância. A depressão é marcada por essa visão negativa de si. E nós, muitas vezes, nos deparamos com pessoas que apresentam essa visão extremamente negativa de si, né? Extremamente distorcida com relação ao seu valor, que acaba levando a uma visão distorcida com relação ao mundo, com relação aos outros e com relação ao futuro. Sendo que, quando eu tenho uma visão negativa do futuro, eu caio na desesperança. E a desesperança é, certamente, um dos sinais mais importantes quando a gente está pensando numa pessoa que pode se matar. E o que a gente pode fazer, né, pessoal, dentro desse contexto, né, desse breve contexto aí que eu estou traçando, né? Como que a gente pode pensar em construir uma sociedade e em viver também, não só construir, mas viver, levando em consideração a necessidade de autotranscender e também, por isso mesmo, de ter um sentido da vida, né? Isso vai se manifestar quando nós compreendemos e buscamos uma vida para além de nós mesmos. A autotranscendência é um conceito, né, filosófico, mas também é trabalhado muito na logoterapia, né, que se relaciona a essa característica unicamente humana de tender para algo além de si, de se direcionar e buscar algo além de si mesmo. Então, ou seja, como nós precisamos cultivar, plantar situações, momentos, ter uma cultura que estimule as pessoas a irem além de si mesmo. Isso vai ser uma cultura onde as pessoas têm que ir além da busca somente do prazer, além de uma visão fragmentada da existência. Isso também leva à necessidade de uma vida para o bem comum. Uma vida para o bem comum é uma forma de quebrar o narcisismo e quebrar também o individualismo. Nós precisamos retomar a importância dos vínculos, né? Não das conexões, mas dos vínculos. E a noção de uma vida para a eternidade. Quando eu falo de eternidade aqui, é claro que a gente pode entender a eternidade desde uma perspectiva religiosa, né? Mas também desde uma perspectiva existencial. O que eu faço na minha vida que permanece? Provavelmente, nós que somos mais velhos, e provavelmente aqueles que são mais velhos do que eu, têm mais experiência do que eu, né? Vamos falar assim,
já perceberam quantas histórias anteriores de pessoas significativas tinham esse caráter de deixar algo para a posteridade? Que não é muito uma característica do nosso tempo atual. E me parece que cada vez as novas gerações estão esquecendo mais dessa importante faceta da existência humana, de que nós não existimos somente por agora ou para a curta duração da nossa vida. O que nós fazemos deveria transcender isso. E, na realidade, nós só estamos aqui porque milhões e milhares e bilhões de pessoas que existiram antes transcenderam essa temporalidade, essa finitude e plantaram algo. Aquele filme Gladiador, né, tem uma frase muito legal no início, né, que é quando o personagem do Russell Crowe fala: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. E essa noção eu acho que é muito importante. Hoje nós temos milhares de pessoas milhares de jovens querendo ser youtubers. Mas o que esses jovens pensam com relação àquilo que eles vão deixar para as outras gerações? O que nós, que já somos mais velhos, pensamos sobre isso? Como que nós podemos viver e plantar coisas que possam transcender? Vocês podem pensar, bom, mas e como a gente fala, qual é a relação disso tudo com o suicídio? Se nós conseguimos desenvolver uma sociedade que deixe à margem as características que eu citei e comece a implementar essas que eu estou falando agora, nós temos uma sociedade verdadeiramente preventiva do suicídio. Verdadeiramente comprometida com uma prevenção que não vai ser somente reduzida a ações isoladas, mas a construção de uma sociedade que, sim, como diz o lema da campanha desse ano, entenda e valorize a vida e a existência como melhor escolha. Bom, é um pouquinho do que eu queria partilhar com vocês, né, pessoal, de algumas ideias. E vou passar agora para a Simone para ela falar um pouquinho. E depois a gente tem um tempinho aí para perguntas também. Tá bom? Obrigado. Gente, boa noite, né? Não sei se estão me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Boa noite, sim. Obrigada. Bom, sou Simone, sou psicóloga clínica, né? O tema do suicídio é um tema que sempre me chamou a atenção, tanto que minha monografia na época da faculdade foi referente a esse tema. E por ser uma realidade bem considerada ainda como um tabu, como o luto, como a morte, falar de morte em geral é considerado, a gente pode dizer que é considerado um tabu, né? Vou fazer uns acréscimos de informação do que o José já passou, né? Que segundo a Unesp, 2019, uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, em média de mais de 11 mil pessoas morrem por suicídio por ano. Ou seja, vamos colocar aí umas 33 pessoas por dia. Esses dados são muito alarmantes, né? E assim, remontando a história, acho que é Bertolotti o nome do autor, né, da pessoa, José Bertolotti, ele coloca que o primeiro suicídio está lá, né, datado de uns 10 mil anos. Então, assim, não é uma questão muito nova. Só que, assim, quando a gente para pensar no suicídio, a gente tem que pensar, digamos assim, não o tema em si, mas ir um pouco mais além, né? Uns questionamentos fazem muita diferença para a gente. E aí eu questiono, assim, umas perguntas que vão fazer diferença para a gente como cuidamos do sofrimento, né? Na vida. Será que a gente está dando conta dessa realidade? Né? Já que ela traz um acréscimo, né? E o José sabe dizer melhor do que eu isso, mas qualquer crise traz crescimento, de acordo com a sua, né, de como você vai perceber essa realidade. Então, assim, o sofrimento e o suicídio em si, ele é considerado um ato de comunicação, né? Onde a pessoa está comunicando ali, validando o seu sofrimento, né? Que ela quer. Vocês estão vendo? Estão percebendo que eu não estou bem? Ou era sério, né? A pessoa que é como se ela estivesse dando uma informação no sentido, era sério, agora dão importância?
ou até por vingança, né? Dou minha vida para provar para o outro sentir o que fez, né? O objetivo nesse caso, né? Na realidade, de um suicídio de modo geral, o objetivo não é em si a morte, né? É a cessação do sofrimento. Então, assim, vale muito a gente refletir, né? Sobre em qual posicionamento, na maioria das vezes, nós estamos. Seria de empatia ou de julgamento? O que consideramos empatia? Será que empatia é me colocar no lugar do outro? Ou é tentar ver a situação de acordo com a perspectiva do outro? Porque me colocar no lugar de alguém é muito difícil. Eu tenho que sair das minhas perspectivas e isso literalmente não há possibilidade. Agora, quando eu me coloco, quando eu tento olhar pelo olhar do outro, eu percebo melhor esse posicionamento, né? E eu saio do olhar de julgador. Então, assim, será que a gente sabe lidar, né? A gente fala das nossas emoções, será que a gente consegue perceber, né? Ou falar do que nós sentimos? Porque quando a gente fala, assim, do sofrimento de modo geral, a gente tende a não abrir... Nós temos um olhar que é muito conturbado quando a gente olha para a realidade do suicídio, porque é como se eu não pudesse, a maioria dos homens principalmente, é como se eu não pudesse sofrer, né? Ele tem que dar conta, né? Há pessoas que ainda têm vergonha de falar o que sente. E isso é uma situação que a gente precisa mudar, né? Todos somos seres humanos e sensíveis de alguma forma a ser afetados, né? Sensíveis de afeto. Então, assim, e normalmente há dois polos, né, nessa realidade, né, ao que a pessoa sente. Ou tudo que a pessoa sente é problema da saúde mental, ou nada tem a ver com a saúde mental, né? A gente minimiza essa realidade. Então, isso traz realmente uma dificuldade, muitas vezes, de falar do sofrimento. Porque quando eu olho para a minha situação e eu vejo que eu tenho uma família, que eu tenho né, eu tenho uma fé, uma religião, que eu tenho um bom emprego, eu não passo por dificuldades financeiras, muitas vezes, eu vou falar que eu estou sofrendo, eu tenho dificuldades de lidar com a minha realidade. Então, isso, a pessoa vai empurrando, como se isso fosse só essa questão, como o José disse, né? É uma questão multifatorial. A gente está falando de um ser humano. O ser humano, ele é complexo, ele é completo e complexo. Então, será que a gente está dando o devido valor à questão das nossas emoções? Será que nós conseguimos perceber o que a gente sente, nomear o que a gente sente, né, de forma adequada? Será que as pessoas que estão ao nosso redor conseguem essa possibilidade, né? Então, assim, normalmente isso causa medo, tristeza, e a gente dá conta, né? Para a sociedade, muitas vezes nós estamos funcionais. Então, por isso que, na maioria dos momentos, né, das situações, quando se ouve falar, fulano cometeu suicídio, como assim? Eu estava ontem com ele, estava rindo, estava bem, né? Muitas vezes é assim, a pessoa não tem cara de quem vai cometer, né? De quem cara de suicida. Então, assim, assusta. E assim, será que a gente tem espaço na sociedade para sofrer? Será que nós não estamos sendo educados para sermos, né, ou estarmos sempre felizes? Porque a partir do momento que eu tenho espaço para o sofrimento, eu tenho espaço para as dificuldades, eu aprendo a dar conta melhor da minha situação. Isso a gente vê lá da infância. Frustrar os filhos? Não, né? Eu já passei por muita coisa, melhor não. Frustrar é deixar o ócio acontecer na vida de um adolescente ou de uma criança? Muitas vezes não. Ela fica muito inquieta, vamos colocar um celular ou alguma coisa para a criança hoje. Hoje em dia o celular é muito, né, a fonte, né, da calma de muitas famílias. E os vínculos vão sendo cada vez mais fragilizados, né, desde muito cedo. O excesso de informação chegando e eu tendo que dar conta de tudo isso. Então, assim, será que a gente tem espaço, né? Quando a gente fala, por exemplo, de angústia, né? A angústia, ela é um sentimento para a filosofia, né? Na realidade, para a filosofia, a angústia ela é gerada por não conseguir controlar as variáveis.
né, nas incertezas maior parte do tempo, não consegui dar conta. E a culpa, né, que também está muito envolvida na realidade do suicídio, ela é um dos principais sentimentos envolvidos. Porque, assim, tantas pessoas em risco de suicídio, quando os enlutados pelo suicídio, perdão, segundo, tem uma psicóloga chamada Karina Fukumitsu, ela fala que é uma impossibilidade de vivermos todas as possibilidades, de dar conta de todas as situações. Isso é a culpa, né? E é impossível nós darmos conta de todas as situações, né? De todas as possibilidades. A gente escolhe uma, tenta, deu certo, tudo bem, se não deu, né? Se nós fôssemos educados emocionalmente, talvez, desde muito cedo, nós íamos tentar outra opção. A gente partiria para persistência e não insistência, né? Se não fôssemos tão podados, tão, muitas vezes desde muito pequenos, né? Nós não fôssemos seres tão adestrados ao invés de educados. Isso dentro de uma instituição, né, educacional, dentro de casa, porque a gente quer dar resultados, né? Então, assim, é um pouquinho complicado, né, educar. Então, assim, enfim, então nós vamos formando a nossa realidade, a nossa visão de mundo ao longo da nossa história, né, da infância, pelas questões que a gente passa na adolescência e quando chega na fase adulta, né? Na maioria, tem uma pesquisa feita pela Unesp também, só que foi em 2016, ela é um pouquinho mais antiga, né, que ela fala que dos países analisados, né, pela OMS, foram observados idosos no sexo masculino, né, aumentou muito, e que mas existe uma exceção. Na Nova Zelândia, o aumento do suicídio foi de 30 a 40 anos, não, de 20 a 30 anos, né? E no Japão, em homens de 45 a 55 anos. E quando a gente chega aqui na realidade do Brasil, aumentou muito a quantidade de jovens, né, com tentativas de suicídio. Então, por isso, não só no Brasil, né, no mundo, e por isso, jovens que vão até 29 anos. E por isso foi em 2017 fizeram um ano, né, de combate, vamos dizer assim, né, um ano de prevenção, não combate, perdão, mas de prevenção à questão do suicídio. Então, segundo uma pesquisa agora de 2022 da Unesp, né, houve um aumento de 200%, sobretudo na população masculina de 20 a 30 anos. Então, assim, será que a gente está dando importância para a realidade do que está acontecendo desde das nossas crianças aos nossos jovens, né, a educá-los a lidar com a vida, com o sofrimento? Será que isso está sendo algo debatido, né, algo na busca de uma estruturação? Existe de todos os países, né, que mandam seus dados para a OMS, né, e é só mais um dado, né, nos últimos 10 anos, houve-se uma redução de 83% nos índices de suicídio nos últimos 10 anos. Porém, né, na contramão, alguns países, né, que é em média de 17% desses países, houve um aumento, e um aumento muito grande. E o interessante é que, assim, um dos países que reduziu bastante, né, um desses 83% desses países, né, que estão dentro desses 83%, foi a China e a Índia. Existia um alto índice, principalmente de mulheres, né, principalmente na Índia, que mulheres tinham que seguir as regras, né, das questões sociais, né, servir às sogras, essas coisas todas, né? E assim, quando a gente fala de suicídio também, a gente fala de tabu, não podemos falar sobre o assunto. E, como o José disse, é algo que é necessário ser debatido, é algo que é necessário ser trago para reflexão. Porque quando eu falo de suicídio, né, quando a gente fala do tabu, ele gira em torno de um efeito chamado efeito Werther, que foi baseado num livro em 1771. Esse livro é o romance O Sofrimento do Jovem Werther, né? Então, na época,
se divulgou, quando lançaram esse livro, o jovem cometia suicídio, né, por uma desilusão. Então, aumentou, perceberam que ao lançarem o livro, né, e venderem, ele aumentou muito o índice de suicídio na época. Então, eles recolheram e chamaram essa realidade, né, do efeito Werther, né? Então, é um romance de Goethe, se não me engano o nome do autor. Né? Então, assim, quando a gente fala de divulgação na mídia, a gente fala dessa realidade negativa, porque a mídia tende a romantizar, né? Não só a mídia, nós, quando vamos falar e não temos noção, né, da situação, nós normalmente falamos de acordo com um romantismo, né? Porque a gente quer minimizar a realidade do suicídio. Né? Falar de morte é algo que impacta. Então, se alguém vira para mim e fala assim, não estou bem, eu pensei ontem em atentar contra a minha própria vida. A pessoa, não pensa nisso, você tem toda uma vida pela frente, olha isso. Ou seja, quem ouve, quem, né, deveria ter uma escuta ativa, que é onde a pessoa está ali se colocando, né, dentro das suas realidades ali, normalmente são pessoas que não querem lidar com esse assunto, não sabem lidar com esse assunto. Então, elas tendem a dizer, não vamos falar sobre isso não, né? Vamos mudar de assunto, e aí perde-se uma oportunidade de ter uma escuta importante, né? Como a escuta hoje, graças a Deus nós temos o CVV, né? Que presta um excelente papel, um excelente trabalho, serviço, né? À sociedade, com as pessoas voluntárias, bem treinadas, para essa escuta, né? Existem várias pesquisas, e uma delas diz que, não me lembro agora a fonte exata, mas diz que se a pessoa que estiver pensando no suicídio, né, ela tiver acesso a refletir pelo menos uns 15 minutos, não, uns 15 minutos de reflexão, ou seja, com quem ela compartilhar, ela normalmente passa por aquela realidade, como se fosse uma vontade que deu, ela viu que ali deu mais para dar mais um passinho e ela, né, não faz a tentativa. É claro que a gente sabe que dentre né, voltando aos dados, né, homens são os que mais conseguem cometer suicídio e mulheres são as que mais tentam, né? Existe uma discrepância nessa realidade, mas é porque os homens conseguem mais, porque eles partem para situações mais, né, mais impulsivas, né? Homens são mais diretos no que eles querem. Mulheres normalmente são mais leves, elas pensam melhor, elas vão por meios menos agressivos, né, para tentativa. Por isso que mulheres tentam mais do que homens. Então, assim, esse silêncio, né, o suicídio, ele precisa ser debatido, né? Ele precisa ser, porque no silêncio ele tende a crescer. Então, assim, 2003 foi lançado no mundo todo instituído, né, o dia 10 de setembro de 2003 foi instituído o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Então, se a gente parar para pensar, né, nos dados alarmantes, o impacto que vai além do que imaginamos, porque o impacto maior, né, não é só apenas, né, que é muito muito crucial também para a realidade, mas ele não está só, né, dentro do núcleo da pessoa, da realidade da pessoa que comete suicídio, mas ele também está nos impactados, né, nas pessoas ao redor, no aumento de possibilidades, né, tem pessoas que não estão dando conta, e o quanto isso gera de impacto de modo geral. Então, é importante que a gente fale, né, do suicídio. E, assim, se nós tivéssemos uma detecção e tratamento adequado quando necessário, né, estima-se que mais de 90% dos casos têm né, forte influência dos transtornos mentais. Então, estima-se que a maioria poderia ser evitado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala. Porque quando se fala que o suicida ele dá sinais, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? As pessoas dão sinais, mas isso não quer dizer que todo mundo vai perceber, né? Então, por isso gera muita culpa em quem ficou. Quando a pessoa para pensar, poxa, mas isso aconteceu, fulano estava doando as suas coisas, eu percebi que ele estava tentando ficar bem com as pessoas ao redor, ele estava se desfazendo de coisas muito importantes para ele, né? Então, a gente para perceber que, assim, ele dá sinais? Dá, mas nem todo mundo está apto a perceber esses sinais.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente vai, né, falar sobre o assunto, porque ou a gente pode tender na realidade do... Né, é interessante que, só um comentário, né? Uma vez eu estava numa palestra numa universidade, e aí eles me chamaram para participar de um evento da sala, né, de sociologia, e como se eu fosse a entrevistada. Passei as informações de uma forma bem leve, até porque os alunos não tinham muito acesso a essa realidade. E aí, quando nós terminamos, né, que a pessoa olhou para mim e começou a chorar. E ela falou: Nossa, eu não percebi, eu passei por uma situação dessa com um tio meu, ele deu vários sinais e eu não percebi. Então, assim, na prática, eu percebi o quanto é importante a gente tomar cuidado com essa. As pessoas dão sinais e a gente, às vezes, não percebe. Isso gera culpa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ter um zelo maior com quem ficou, com os enlutados, né? Então, assim, até porque existe um sentimento de ambivalência. A pessoa quer viver, mas, ao mesmo tempo, ela quer sair do sofrimento, né? Ela não quer a morte em si, né? Bottega fala que o suicídio também é uma forma como ele fala? Ele fala assim, que o suicídio ele também é uma forma de assassinato. E assassinato da consciência. E não necessariamente do físico, né? Do eu. Mas a pessoa morre. É consequência. Para quem tem a ideação suicida, a morte é consequência de eu eliminar minha tristeza, minha dor, minha angústia, minha desesperança, né? Quando a gente fala aí sim, dos motivos que levam ao suicídio, né? Levando em conta tudo que o José falou, e também, né, acrescentando algum ponto ou outro. Então, assim, é uma questão delicada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, a gente está sempre procurando um porquê, né? E, assim, possivelmente nós não vamos encontrar um porquê específico, né? Então, assim, o suicídio é um fenômeno complexo, ele é multifatorial, como o José disse, né? E ele pode ter uma influência pela impulsividade ou também pelo vazio existencial, como também já foi dito, né? Em algumas circunstâncias, nós conseguimos visualizar bastante essa realidade também. Por exemplo, as cobranças sociais, que é a autoexigência, né? A busca de perfeccionismo, né? Que é muito comum serem atrelados às redes sociais, que é o que o José passou para a gente, até no vídeo dá para ver isso muito claro também, né? Essa questão de eu me comparar com o outro, né? De eu me perceber o parâmetro da minha vida, ao invés de eu como eu estava ontem, mas sim o outro, né? Não olho para mim, para eu ter melhorado o que eu era, né? Então eu olho sempre o parâmetro baseado no outro, se o outro alcançou, se o outro está melhor, né? E as redes sociais, elas pecam bastante nessa realidade, né? As mídias fazem muito bem, as mídias sociais, quando bem utilizadas, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? E assim, e os ambientes abusivos, né, que também são fatores de risco, né, como o ambiente de trabalho, né, como o abuso sexual na infância e outros, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, são fatores, né, que podem levar também uma pessoa ao suicídio. E assim, ressaltar que os fatores de risco não quer dizer que teremos os motivos reais, já que é complexo, ele é multifatorial, né? Assim, até a própria pessoa, na maioria das vezes, ela não teria claro um porquê. Então, a gente, né, é bom ir devagar com essa realidade, né? Então, temos que ter consciência, né, ciência de que muitos casos de suicídio há uma influência, né, grande de fatores. E esses fatores serão os decisivos sempre. Mas, por exemplo, a depressão é um fator muito claro, que a gente tem que tomar cuidado. E a maioria das pessoas que têm depressão não cometem suicídio, né? A depressão é um fator de suicídio, mas isso não quer dizer que quem tem depressão vai cometer suicídio ou vai tentar suicídio. Então, e a gente precisa tomar, assim, atentar para eles chamam de 4Ds, né? Que seria depressão, desespero, desesperança e desamparo. Se a pessoa está dentro dessa realidade, é bom abrir um olhar, né? Um estado de alerta para essa realidade da pessoa, né? E assim, a importância da atuação de familiares, amigos, profissionais de saúde, né? Principalmente da saúde mental, e os cuidados com as falas, né? Tipo, né? Como o José passou aí
em alguns momentos, né? Em um momento, né? Que é tipo, quem quer não faz, quem quer pega e faz, não avisa, né? Não adianta, quem quer se matar vai fazer da mesma forma. Ou então, para de falar isso, olha para trás, você vai ver que pessoas têm uma situação muito pior que a sua, né? Menosprezar o sofrimento. Então, assim, a dor, né? Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. É importante que isso seja muito ressaltado, né? Então, assim, não envolve frescura, né? Envolve dor, tristeza extrema, depressão, solidão, desesperança, angústia, medo. Então, falar sobre o assunto é algo extremamente importante, né? A tristeza não é depressão, né? Então, assim, na tristeza eu ainda faço minhas reflexões. Na depressão, o pensamento ele é totalmente negativo o tempo todo, catastrófico, né? Se alguém demora, pode ser que aconteceu alguma coisa séria. A pessoa tende a ser bastante catastrófica, né? Na realidade dela. É claro que precisa ser avaliado, né? Por um profissional de saúde, né? Da saúde mental. Tomar cuidado, né? Para essas questões de, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo, né? Eu estou tendo alguns sintomas, então eu preciso tomar cuidado se eu não estou tendendo a justificar, né? E aí eu vou em qualquer médico que não entende do assunto e muitas vezes vai receitar uma medicação para eu dormir e aí o sono de qualidade faz toda a diferença, né? Na vida, na saúde, principalmente na saúde mental, na alimentação, essas questões todas que precisam ser vistas para diminuir, né, a doença mental, como no sentido da depressão, ansiedade, né? A gente precisa olhar o enfoque do todo, né? A pessoa como integral, né? Como inteira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A medicina legal mostra que a pessoa que cometeu, na maioria das vezes, ela se arrependeu, né? Então, assim, quando eles fazem uma avaliação da situação, eles percebem que a pessoa deu algum sinal de que ela se arrependeu no último minuto. Ou seja, a pessoa não quer se matar. Na maioria das vezes, ela está tentando livrar-se do sofrimento. Então, é importante a gente fazer umas reflexões, né? Será que eu estou Será que eu estou ignorando um pedido de ajuda? Né? Às vezes a pessoa está dando e eu não sei dar conta, eu simplesmente ignoro. Será que eu estou... Tem pessoas que não querem as nossas... o que é que nós damos conselhos? Às vezes a pessoa só quer falar. Tem uma... eu não me lembro agora o autor que diz assim, nós temos muito curso de oratória e pouco de escutatória, né? Então, assim, por que a gente não está dando atenção adequada? Tem muita gente querendo falar e pouca gente querendo ouvir. E um sofrimento, né? Essa fala, né? Esse posicionamento é importante. Mas, enfim, né? Só vou, para finalizar, eu vou falar de um efeito falando da mídia ainda, né? Do efeito papageno, né? Que ele é considerado inverso do efeito Werther, né? Que é quando a mídia se utiliza de meios positivos, de exemplos positivos que deram certo, né? De pessoas que elas podem, situações que podem diminuir o risco, né? Dessa tentativa, mostrar que teve outras saídas, né? A pessoa conseguiu encontrar outras saídas. Então, assim, a gente busca pessoas que passaram pela situação com sucesso, e aí você fala do problema, mostra que aquilo é importante ser visto, mas fala também que existiu alguma possibilidade positiva, sem, esse romantismo, né, em volta dessa realidade, sem esse olhar, sem a possibilidade de romancear, né, uma questão tão importante. Então, assim, o impacto é muito grande, né? Nós temos os enlutados, o impacto é muito grande. Então, encontrar um modelo, né, que mostre, né, as dificuldades, mas que tem também alternativas, também é uma possibilidade da gente falar sobre. Então, o suicídio não deveria ser visto como um tabu. É muito complicado, né? E finalizando agora de verdade, né? Quando uma pessoa chega para a gente e fala que ela está com algum pensamento de morte, a gente tem medo de perguntar e isso enfatizar para ela que ela quer. Na realidade, se você pergunta, ela te dá informação muitas vezes, né? Não perguntar diretamente, mas falar o que significa essa fala sua, né? Você já pensou? Você está pensando, né, em algo contra a sua vida? O sofrimento está muito amplo. O que a gente pode fazer em relação a isso, né? Estou aqui para te ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar. Ela quer sentar do nosso lado
e falar. Ou às vezes ela não quer nem falar. Ela quer saber que a gente está ali por ela e não por nós, para que ela seja um ouvido para as nossas excessos de informação, excessos de justificativas, excessos de nós não damos conta e aí começamos a falar, não, você não deve fazer isso por causa disso, daquilo, daquilo. Ou seja, a pessoa muitas das vezes só quer ser ouvida. Então, assim, não é importante não ignorar um pedido de ajuda, né? E, assim, vale ressaltar que é um tema amplo, não permite o esgotamento, né, do tema, e apenas é bom refletir para que a gente busque, né, meios de desmistificarmos e lidar com esse assunto relevante, buscando prevenção e, né, uma possível, né, e se possível, a promoção, para que a gente nem chegue à prevenção, né, a gente busque a promoção da saúde, né, e falar é necessário, precisa ser de forma responsável, claro, sem achismo, mas e com bases consistentes, né? Então, assim, eu espero ter, de alguma forma, contribuído, né, com algumas informações. Não sei se, é como eu disse, não vejo essa possibilidade de esgotar o assunto, porque sempre vai ter questões que a gente pode, e assim, são vários, não existe uma receita de bolo, algo onde a gente age assim que isso que vai resolver. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas é importante que nós falemos de forma organizável, de forma responsável, e é muito importante também que a gente aprenda a ter uma escuta ativa, né? Uma escuta literalmente da pessoa que está falando com a gente, sem já ficar imaginando qual vai ser a resposta, né? Às vezes a pessoa só precisa falar, tá bom? Obrigada, Simone. Obrigada, José. Foi muito boa a palestra. Esse é um assunto realmente muito importante, né? Que a gente precisa estar falando sobre. Agora, acho que a gente podia abrir para caso alguém tenha alguma contribuição, alguma dúvida. Pode abrir o microfone e falar, ou pode colocar no chat também. Eu vou parar a gravação, que aí vocês podem ficar mais à vontade, né, para discutir o assunto e tudo mais. A irmã Elizabeth levantou a mãozinha e pode abrir o microfone.